bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno ou sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 20 robótica ou desenhe a engrenagem, que é o símbolo das nossas aulas. Nesta aula, nós vamos precisar de alguns materiais. O lápis grafite, que é o que vocês já utilizam, tesoura sem ponta e folha de papel. Vou dar um tempinho para que você providencie estes materiais. E aí, separaram os materiais? Nós estamos numa sequência de aulas sobre arte e robótica. Vocês já viram muitas coisas, como a robô Aida, uma robô humanoide que faz pinturas, viram construções, viram o espirógrafo, o pantógrafo, a história da fotografia e um pouquinho sobre a história do cinema. Hoje nós vamos dar continuidade na história do cinema. Mas o foco maior vai ser nas imagens, nas animações, nas imagens em movimento. Agora eu tenho um desafio para você. Qual é o nome da máquina criada em 1834 que, ao girar, cria a ilusão de movimento? Vamos adivinhar? Descubra a palavra. Observe este desafio. A palavra zoológico menos a parte lógico fica zoo. A palavra tropical menos ical fica trop. E adicionando a letra O fica zootropo. Muito bem, vocês acabaram de receber o ingresso para a aula 20, Arte e Robótica, continuação sobre cinema. Mas o que são essas palavras? Zootropo, zootrópio, o que é isso? Do grego vem zoetrope. Zoe significa vida, tropos, giro ou roda. Isso significa roda da vida. É um dos instrumentos das máquinas criadas para a ilusão de ótica. Nós já vimos na aula passada o taumatrópio, o fenacistoscópio e hoje vou mostrar para vocês o zootrópio, que também tem o mesmo efeito de ilusão de ótica. São figuras estáticas que, com pequenas mudanças entre uma e outra, que ao ser movimentado dá a ilusão de movimento. Mas ele é diferente. O fenacistoscópio era um disco. O zootrópio é uma evolução, ele já é um tambor, assim, um cilindro, tem um outro formato. E ele facilita para que outras pessoas consigam ver juntas o mesmo movimento. Quem inventou isso foi o William George Horner, um matemático britânico no ano de 1834. Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de zootrópio. Ele era feito em madeira, no formato de cilindro, e eram cortados alguns pedacinhos para que os nossos olhos conseguissem ver. Dentro era colocadas figuras, que elas poderiam ser trocadas. Eram várias figuras para que as pessoas, ao girar, conseguissem ter a ilusão de movimento. O outro que vocês estão vendo se movimentando já é uma evolução. Eles colocaram um espelho dentro que facilitava a visão das pessoas e era possível girar tanto por baixo quanto por cima. Legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês um zootrópio manual.
Este aqui é um zootrópio manual que nós fizemos. Nós pegamos uma folha de papel mais durinha, tipo cartolina, fizemos alguns cortes aqui de orifícios para facilitar a visão. Aqui dentro, vocês podem ver, temos algumas figuras. Vou mostrar para vocês. A ideia é que a pessoa coloque os seus olhos aqui, feche um dos olhos e ao girar ele consiga ver as figuras se movimentando. Aqui vocês podem ver as figuras do come-come atrás da bolinha. Vários zootrópios eram feitos com figuras de animais, como cavalos, pássaros e diversos desenhos. E ao girar, vocês podem observar através dos orifícios o desenho se movimentando. Você pode girar mais devagar, mais rápido e várias pessoas podem ver juntas esse desenho. Ele foi feito com uma sequência de imagens com poucas mudanças entre elas, mas ao ser movimentado, dá a ilusão de movimento. Agora eu vou mostrar para vocês um zootrópio motorizado. O zootrópio anterior era manual, então precisava mexer com as mãos. Este é o zootrópio motorizado. Olha aqui, nós temos aqui o motor, que vai fazer o funcionamento. Temos o sensor, que ao ser pressionado vai funcionar o zootrópio. Aqui dentro vocês podem ver o eixo e a roda que firma esse papel. Aqui foi feito com cartolina, com aqui os orifícios para que possamos ver as imagens. E ali dentro vocês podem ver imagens de bonequinhos. Cada uma das figuras tem uma posição um pouco diferente. Agora eu vou mostrar para vocês em funcionamento. Observe que dá para ver um pouquinho os bonequinhos se movimentando ali dentro. Agora, vamos ver os conceitos tecnológicos envolvidos? Nós temos ali eixos e rodas que estão prendendo ali o zootrópio. Vocês podem ver ali dentro do zootrópio. Nós temos o motor que vai fazer girar o zootrópio. E temos o sensor que, ao ser pressionado, fará o motor funcionar. Vamos ver como ele foi programado? Ali a programação usou eventos, controle e IBB. Ali, quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, sempre, agora nós temos uma variável, olha ali, se e se não. Se o botão da porta A0 estado, no caso, pressionado, então o motor B irá funcionar na velocidade 255. Se não, ou seja, se ele não estiver pressionado, o motor vai parar. Então, essa programação é um pouco diferente. Ele precisa estar pressionado para que ele funcione. Ao soltar o botão, ele para de funcionar. Nós temos uma dica muito legal para vocês também. Aqui na cidade de Curitiba, nós temos o Museu da Vida. É um museu que tem alguns zootrópios com algumas imagens bem interessantes. Se vocês forem algum dia fazer uma visita neste ambiente, procure e vocês poderão ver o zootrópio pessoalmente, com algumas imagens bem interessantes. Eu vou mostrar para vocês um videozinho para que vocês vejam um pouquinho dessa exposição. E aí, gostaram do vídeo? Além das montagens, nós vamos mostrar também imagens que, se colocadas em sequência, dão a ideia de movimento através do flipbook. O flipbook são várias folhas que, ao colocar, fizermos desenhos e passamos rapidamente com os dedos, dão a ideia de movimento. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês que explica melhor essa ideia. Vamos criar um cinema de bolso? O cinema de bolso, ou flipbook, nada mais é que uma série de imagens sequenciais colocadas lado a lado, como isso daqui, por exemplo, em que nós temos várias fotos e ao passar rapidamente de uma para outra, a gente tem essa impressão de movimento. Na verdade, parece um filme. Mas não precisa ser só com fotos como esse daqui. Você também pode fazer desenhos, como este outro, e ainda esse outro. É só soltar a sua imaginação.
Uma outra forma é separar vários pedaços de papel do mesmo tamanho, fazer seus desenhos sequenciais, fotografá-los e reunir essas fotos uma após a outra, criando a sua própria animação. Essa técnica também é chamada de stop motion. Às vezes é usada com bonequinhos de massinha e objetos tridimensionais, mas você pode fazer com desenhos, como este aqui, por exemplo. E aí, que história você vai contar hoje com seu cinema de bolso? Solte a sua imaginação e depois compartilhe com a gente. Um abraço! E aí, gostaram de conhecer um pouco sobre o Flipbook? Legal, né? Vamos fazer uma animação com papel? Para isso, eu preciso que vocês peguem os materiais que nós pedimos lá no começo da aula. O lápis grafite, a tesoura sem ponta e a folha de papel. Vou dar um tempinho para que você pegue esses materiais novamente. Pegaram os materiais? Para fazer um flipbook, vocês precisam de várias folhas. Eu vou mostrar para vocês um outro tipo que se chama folhoscópio. Folhoscópio, você vai precisar de somente uma folha e ele vai ser como se fosse um GIF de papel. Vamos ver como fazer? Eu preciso que vocês peguem a folha, vocês vão dobrar ao meio, pontinha com pontinha, e vai dobrar. Faz bem o vinco. Ó, dobrou ao meio. Agora você vai dobrar ao meio novamente, ó. A folha está ao meio, você vai dobrar novamente, pontinha com pontinha. De forma que ele fique um retângulo assim, certo? Vou abrir a folha para você ver, ó. Ela ficou dividida em 4 partes. Você vai pegar a sua tesoura e vai recortar somente uma dessas partes por enquanto. Pega a tesoura, recorta. E você vai precisar somente de uma tira dessa, tá? De um retângulo. Aí você vai pegar esta tira, vai dobrar ao meio, pontinha com pontinha. Dobra lá. E ele vai ficar assim. Vendo? Uma folhinha assim. Aí você vai pegar, você dobrou ao meio, você vai abrir e nesta parte aqui, ó, ele ficou como se fosse uma folhinha, né? Um cartão. Tem a parte da frente e a parte de trás. Você vai começar pela parte de trás. Você vai pensar em um desenho que, ao ser movimentado, dê essa ideia de movimento. Aqui eu já comecei. Na parte de trás, eu fiz aqui, ó, um emoji sorrindo. Aí você vai desenhar primeiro na parte de trás. Depois que você desenhou, você vai fechar e você vai ter que olhar, ó, o reflexo da figura. Você pode colocar na luz para que ele fique certinho no mesmo lugar. Aí você vai fazer o desenho da frente, bem próximo. Como eu fiz aqui, ó, o emoji com um pouquinho de sorriso, o emoji sorrindo bastante. Eu vou dar um tempinho para que você faça esse desenho, daqui a pouco a gente continua.
vocês estavam desenhando, eu aproveitei para pintar as minhas duas figuras. Olha aqui, tenho uma primeira figura e a figura de trás. Agora, para o folheoscópio funcionar, você vai pegar o seu lápis, vai colocar aqui na pontinha e vai enrolar a folha da frente. Aqui eu colei a folha de baixo para que ficasse mais fácil. Você vai com o lápis, dá um tempinho só para ele segurar e agora você vai brincar. Você vai mostrar, ó, ao girar o lápis ele vai parecer um GIF, ó, sorrindo, sorriso maior, sorriso menor, sorriso maior, sorriso menor. Este é o folheoscópio. Legal, né? E aí, gostaram do folheoscópio? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra técnica que imagens estáticas, ao ser colocadas em sequência, dão a ideia de movimento, o stop motion. Os objetos são movimentados e fotografados quadro a quadro. Os quadros são montados em uma película de cinema ou programa de computador, criando a impressão de movimento. Neste momento, você pode colocar efeitos sonoros, música ou narração. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho com um stop motion muito bonito. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Que lindo esse stop motion, né? Mas como criar um stop motion? Observe na tela. Primeiro, você precisa montar um cenário e escolher os personagens. Você pode pegar algo pronto ou usar papel colorido. E você vai precisar escolher os personagens. Aqui no caso nós escolhemos a menininha com uma bicicleta. E também um poço que vai fazer parte da história. Imagine uma história e escreva um roteiro. Você tem que pensar como que você vai fotografar isso, qual vai ser essa história, qual vai ser a sequência da história desses personagens, o que você irá fazer. Aí você vai pensar e vai escrever. O passo número 3 é posicionar o dispositivo de modo que ele fique fixo e ligue a câmera. Você pode construir com peças de montar, com materiais recicláveis ou pode comprar um suporte pronto para o seu dispositivo. Na posição número 4, inclua os personagens na cena e tire uma foto de cada movimento do personagem. A cada passo do personagem, você precisa ir fotografando. E tem que ser fotos de movimentos pequenos. Se você tirar fotos de movimentos muito grandes, muito bruscos, não vai dar certo. Então, a cada pequeno movimento, você vai fotografando. Serão várias fotos. E o dispositivo precisa ficar fixo para que ele não se movimente, sua mão trema durante as fotografias. Depois que você fotografou tudo, todo o movimento, toda a sequência, você vai para o editor de vídeo. Lá no editor de vídeo, você vai incluir as imagens na sequência, editar o tempo de transição das cenas, pode colocar narração, áudio e salvar e compartilhar.
Agora veja aqui em detalhes. Nós usamos duas folhas para ser o nosso cenário, uma folha azul representando o céu, uma folha verde representando a grama. Aqui a nossa personagem, que é a menininha com a bicicleta. Aqui o poço e aqui o dispositivo que nós colocamos com o suporte. Aí eu vou fotografando cada movimento. Eu vou fotografando. Ela veio até o poço, viu que não tinha nada e voltou. Essa foi a minha história. Agora, vamos ver como ficou o stop motion? Vou passar um videozinho para que você veja. E aí, gostaram do vídeo de stop motion? Legal, né? Agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos criar um roteiro de stop motion? Lembra que eu comentei que você tem que colocar no roteiro o que você vai fazer para saber o que fotografar. Observe na tela. Escolher um ou mais objetos para serem os personagens. Você pode pegar um brinquedo que você já tem, criar um personagem de massinha ou até fazer desenhos. O importante é ter o personagem. Imagine o cenário que a história vai acontecer. Aqui nós usamos duas folhas de papel, mas você pode usar o material que você tiver, material alternativo, brinquedos, várias coisas só para fazer o fundo. E aí, você precisa escrever um roteiro para a história. Como ela vai acontecer? O que vai acontecer nessa história? Para saber o que fotografar. Agora eu vou mostrar para vocês o roteiro que nós usamos aqui para o nosso stop motion. O título era Passeio de Bicicleta, porque a menina fez um passeio de bicicleta. A personagem, quem era? Era a menina. Ela era a personagem. O local a gente colocou como uma floresta, mas poderia ser um parque, porque usamos somente duas cores. Agora vamos ver a história. Como foi o nosso roteiro? A menina está passeando de bicicleta na floresta. De repente encontra um poço no caminho. Ao olhar lá dentro, percebe que não há nada. Então, pega a sua bicicleta e volta para casa. Agora é a sua vez. Imagine uma história com objetos que você tem em casa ou até de massinha e escreva em seu caderno o roteiro desta história, que pode virar uma animação. Observe o roteiro. Nós vamos precisar de um título, pense aí, um personagem que pode ser um brinquedo, pode ser construído de massinha ou construído até de materiais alternativos, um local e tem que pensar numa história para que você fotografe. Vou dar um tempo para que você faça essa atividade.
E aí, escreveu o seu roteiro? Se você não conseguiu terminar, não tem problema, você pode continuar depois. Essa foi a nossa aula de robótica, continuação sobre cinema. Nós mostramos várias coisas interessantes, o stop motion, flipbook, folhoscópio e o zootrópio. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!